Fala, povo de Deus, graça e paz, seja bem-vindo aí a mais um Amar Pod, o podcast da Igreja Amar. Aqui quem fala é o pastor Denis Figueiredo. Estamos juntos aí mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus no nosso devocional de hoje. Estamos aí seguindo numa série de mensagens a respeito da Igreja, o Corpo de Cristo, e algumas das nossas mensagens elas estão aí direcionadas para mostrar de fato algumas figuras de linguagem que a Bíblia usa para apresentar algumas características da igreja, e dentre elas a gente falou ontem, por exemplo, a igreja como um corpo humano, uma linguagem figurativa para mostrar algumas características da igreja. Hoje nós vamos falar sobre a característica da igreja que tem a ver com a figura da linguagem do edifício, de um prédio, de uma construção. Ela é muito interessante para a nossa reflexão aqui, porque ela traz algumas características muito legais sobre a vida da igreja. Antes da gente entrar no tema aqui, eu quero agradecer a você que está nos ouvindo e pedir que você não somente ouça e seja edificado pelo nosso conteúdo aqui, mas que você também esteja aí compartilhando com as pessoas que você ama e que você acha que vai de alguma forma falar o coração dela o tema de hoje, tá bom? E uma dica que eu quero dar aqui para quem está nos ouvindo, que às vezes algumas pessoas encontram dificuldade de acessar o podcast, porque às vezes ainda não entendeu como é que funciona a lógica do podcast, mas só para você entender eu vou dar uma breve explicação aqui, que é o seguinte: o podcast, na verdade, ele é como se fosse um canal que a gente cria, que nem o canal do YouTube, E a gente criou numa plataforma chamada Anchor, Âncora em inglês, e aí esse site que chama Anchor.fm é onde a gente colocou a nossa plataforma do podcast. E aí essa plataforma que a gente colocou, ela disponibiliza todos os nossos podcasts para todas as outras plataformas que atuam nessa área do podcast. Então você tem lá, por exemplo, quem tem um iPhone, o iPhone tem um aplicativo nativo dele lá que disponibiliza podcast de tudo que é tipo de segmento. E aí, se você, na busca desse aplicativo, você colocar Amar Pod, com D maiúsculo, de podcast, se você colocar lá Amar Pod, vai aparecer o nosso canal de podcast, e aí você, seguindo esse canal, você vai estar acompanhando. Então tem gente que usa quem tem o iPhone usa o do próprio iPhone, tem gente que usa no Android, no caso, o Spotify, o Podcast Go, o Google Podcast também, que é uma outra ferramenta. Então você vai escolher a ferramenta melhor, que para você fica melhor, e aí você vai buscar lá no aplicativo Amar Pod, que é o nosso podcast, o nosso canal. Você segue o canal ali e na sequência você acompanha ali todos, você pode visualizar todos os áudios que a gente gravou, todos os devocionais, todos os episódios daquilo que a gente produziu aqui, tá bom? E a plataforma que eu falei é essa Anchor, ANCHR.fm, que é um site, Então ela também tem um aplicativo no Play Store para você procurar, e aí você também pode usar diretamente por essa plataforma que a gente está usando também, tá bom? Bom, vamos lá, o tema de hoje, a igreja é o edifício de Deus, e para isso eu quero ler aqui dois textos da palavra do Senhor que estão no Novo Testamento. Efésios 2, versículo 19 e 20 diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E um outro texto, que é 1 Pedro 2, 4 ao 5, diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então, esses dois textos, tanto Efésios 2, 19 e 22, como 1 Pedro 2, 4 e 5, nos mostram aqui uma figura de linguagem relacionada à igreja,
né, que tem a ver apresentando a igreja, assim, na verdade, como um edifício, né? Aqui no 1 Pedro fala casa, né, espiritual, né, edificando como casa espiritual, e lá em cima em Efésios a gente vê a ideia de edifício bem ajustado, fundamento dos apóstolos, essa linguagem mais da área da construção civil, muito interessante isso, né? E aí a gente vai ver aqui que essa figura que ele traz, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, né, nas epístolas deles, é uma figura que traz para a gente aqui duas formas de como é feita essa construção, vamos dizer assim. E a gente percebe que toda a construção ela é formada sobre um lugar forte, um lugar firme, que é conhecido como alicerce. Né? O alicerce da casa, né, é onde tudo é estruturado em cima dele para que essa casa não venha sofrer algum tipo de dano quando tiver algum vento, alguma chuva. Essa casa vai estar bem edificada. Isso me faz até lembrar quando Jesus estava no finalzinho ali do seu sermão da montanha, conhecido como o sermão da montanha, em Mateus capítulo 7, lá no finalzinho do capítulo, a gente vai ver que Jesus fala assim: bem-aventurado, né, ou feliz, né, são aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam. Ele fala isso, porque será como o homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Veio a chuva, veio a tempestade, veio uma série de tribulações e a casa, né, que foi construída não caiu, não ruiu aquela edificação. Por quê? Porque ela foi edificada, ela foi construída sobre um lugar seguro, sobre uma rocha. E aí ele vai dar, depois mostrando diferente, é o caso daquele que é insensato, né, que ele construiu a sua casa sobre o fundamento da areia. Ele fala isso, aí veio a mesma chuva, a mesma tempestade, as mesmas dificuldades vieram para esse também, porém a casa caiu, né? Literalmente a casa caiu porque ele não praticou. E aí a gente percebe que a pessoa consegue estabelecer a sua vida, né, se ela praticar a palavra de Deus, nesse ensinamento de Jesus. Estava ensinando ali naquele conhecido Sermão da Montanha, ensinando sobre várias práticas da vida cristã, e ele disse: aquele que pratica a minha palavra é semelhante a essa pessoa que construiu a casa sobre a rocha. Interessante isso, né? Porque a rocha é um alicerce firme. E aqui, falando aqui no caso da igreja, como é o nosso propósito, a gente percebe que, como no texto de Efésios menciona isso, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, do qual todo edifício bem ajustado cresce. Então a gente percebe aqui essa figura de linguagem do alicerce. Então toda a construção ela começa pelo alicerce, ela não pode começar, né, por outro lugar, tem que começar pelo alicerce. E é interessante que nessa comparação em relação à igreja, nós temos dois componentes nesse alicerce. No texto de Efésios vai mostrar isso: Cristo sendo ele a pedra angular, ou seja, a pedra principal, a pedra que dá início a todas as outras partes da construção. Então Jesus Cristo é a base sobre a qual a igreja, como edifício de Deus, ela está sendo formada. Então não existe outro fundamento para nós, somente Cristo. Ele é a base, a pedra fundamental. Ele é o alicerce, porque ele é a rocha firme que sustenta toda a estrutura da igreja de Deus, né? Tanto teve alguns dias atrás que a gente falou que Jesus ele é o fundador da igreja. Ele disse que a minha igreja, né? A minha igreja. Então ele fundou a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra que é a pessoa de Cristo, edificarei a minha igreja. Então Jesus ele é o fundador da igreja e ele é o fundamento da igreja também, né? Porque em cima da palavra de Pedro, que era o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então sobre esta pedra, sobre esta pessoa, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. Então é interessante porque Jesus ele é o alicerce, ele é a rocha firme, a pedra de esquina, que é colocada para que a base não se abale. Que bênção, né, irmãos? A gente saber que a igreja ela está colocada sobre uma rocha firme e eterna, porque Jesus, ele é Deus, e nada do que Deus construiu vai ser abalado por qualquer que seja a situação que possa vir sobre o mundo. Outra coisa que tem a ver com alicerce aqui, que é interessante, é o fundamento dos apóstolos e profetas. Interessante ele falar isso, né? O apóstolo Paulo diz
que essa igreja, essa família de Deus, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. E a gente sabe que a pedra básica vem sobre a pedra básica, que é Cristo, né, vem o fundamento dos apóstolos e profetas. E o que será que quer dizer essa ideia, né? É o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E refletindo sobre isso, a gente pode chegar à conclusão de que aqueles homens, os apóstolos, eles receberam os ensinos básicos de Jesus para dar continuidade à missão que Jesus tinha que fazer quando ele fosse para o Pai e derramasse o Espírito Santo sobre a igreja. E esses homens, os apóstolos, eles tinham recebido toda a base que veio de Jesus com a base vinda da lei de Deus, do Antigo Testamento. Então a gente percebe aqui que os profetas aqui, na verdade, tem a ver com a ideia das profecias, das palavras ditas por Deus no Antigo Testamento, e também, né, os apóstolos como sendo aqueles que recebem toda a interpretação, a revelação das promessas que Deus havia feito no Antigo Testamento, que agora se cumpriu no Novo Testamento com a pessoa de Jesus, e sequenciando isso, Jesus ele vai mostrar que a sua palavra, né, podemos resumir assim, que a sua palavra, Antigo e Novo Testamento, é o fundamento daquilo que ele está fazendo. Então nós constituímos uma igreja com base na pessoa de Jesus, pessoa e obra de Jesus, e com base nas palavras de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, são o nosso fundamento. Agora, no segundo momento, depois nessa construção que a gente está fazendo aqui, que é uma parte que é invisível, né? O alicerce ele não fica visível, fica no subsolo, fica lá embaixo, né? Ninguém vê, ele fica debaixo de tudo. E aí se constrói a igreja. Mas os membros da igreja, né, que a gente falou ontem que eram as partes do corpo de Cristo, hoje a gente está vendo aqui de uma forma diferente, porque os membros da igreja são as pedras vivas, ou seja, somos como se fossem os tijolos, somos pedras vivas. E o apóstolo Pedro menciona isso. Ele diz que nós somos, o texto diz assim: chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem. Nós também, como pedras vivas, somos edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Então a gente percebe que os membros do corpo de Cristo, os membros da igreja, são como esses tijolos, só que não são tijolos físicos, né? São tijolos espirituais, são pessoas que são como tijolos que compõem a construção do edifício que é a igreja. E sobre o alicerce são colocadas as pedras que formam todo o edifício. Nós estamos sendo colocados em cima desse alicerce que é Cristo e a sua palavra. O apóstolo Pedro, por exemplo, chama os membros da igreja de pedras vivas, que são ligados por uma argamassa muito especial composta pela unidade do Espírito Santo e o amor de Deus. É muito interessante, né? Quando a gente vê na construção aquele monte de tijolos bem alinhados, arrumadinhos, grudados ali pela massa, pelo cimento, um ao outro. Tem paredes, não sei se você já tentou derrubar uma parede, mas às vezes tem paredes que é tão difícil de você demolir, porque ela foi bem construída, os tijolos estão bem grudados ali, bem juntos com aquela massa, e isso fica difícil. Então a gente vê que é uma construção onde cada tijolinho constitui aquela grande parede. Então uma coisa é o tijolo sozinho, outra coisa é o tijolo unido a outros tijolos, e isso formando uma parede. Esse é o edifício, a casa de Deus. Muito interessante, né? E aí ele diz assim que esse edifício ele está sendo formado a cada momento que uma pessoa reconhece seu pecado, se arrepende e recebe a Cristo como Salvador e Senhor. Essa pessoa vai se agregando. Imagina uma construção mesmo, né? O alicerce já foi colocado, agora os blocos estão sendo colocados ali juntos um ao outro, colocando ali a massa para ligar um bloco no outro, e é uma construção. A gente tem que observar a igreja nesse sentido. A igreja está sendo construída. Cada dia que uma pessoa é salva, cada dia que uma pessoa é alcançada para Jesus, entrega a sua vida para Jesus, ela está sendo agregada a mais um tijolinho ali na obra de Deus, né? Que linda figura, né? Essa questão do edifício de Deus, fala sério, que mostra a nossa base em Cristo e na palavra de Deus, e a nossa unidade com as outras pedras, né, vivas e pelo Espírito do Senhor. Então, uma pedra viva,
né, não pode ficar brigando com a outra pedra viva, nem saindo da igreja por causa de coisas simples e irrelevantes. Como pedras vivas, irmãos, nós devemos nos basear sempre no Senhor e na sua própria palavra, vivendo a unidade com os outros irmãos. Essa reflexão ela é muito interessante para nos mostrar que nós todos, além de estarmos construindo uma igreja santa para que Deus possa habitar, nós estamos também, né, sendo edificados interiormente, cada um de nós. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até os dias de Cristo Jesus. Então, Deus está fazendo uma obra internamente na minha vida individualmente, mas Ele está também fazendo uma obra no mundo e construindo a sua igreja. Cada dia que passa, uma nova vida é agregada à igreja de Deus, e nós estamos aí colocando tijolo por tijolo, porque o Senhor está fazendo a sua obra. Meu irmão, eu não quero aqui prolongar muito, mas eu queria te perguntar uma coisa. Será que você está sendo um tijolinho desse que está sendo agregado nessa grande construção de Deus? Então, assim, o nosso papel é esse, né? Fazer parte de tudo isso, estar ligado aos demais irmãos, né? E eu espero que essa figura de linguagem mostre para você que você talvez possa se sentir assim, mas eu não sou muito importante nesse processo, eu só sou mais um. Não, na verdade você é muito importante. Cada tijolinho que foi colocado numa parede de uma casa é importante para que essa casa seja o abrigo de uma pessoa que vai estar com frio, que vai estar desabrigada, que vai estar ali, né, precisando de um lugar para morar. Cada tijolinho vai ser importante para que essa casa seja constituída a casa de Deus. Então você é importante nesse processo, né? Não se sinta menosprezado por você se sentir pequeno, mas pelo contrário, sinta que você é importante para Deus e Deus conta com você como um tijolinho vivo nessa obra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus faça você frutificar para a glória de Deus. Lembrando que hoje nós teremos uma mensagem, a segunda mensagem da série lá na igreja, e você está mais do que convidado para estar conosco lá no culto, participando conosco hoje. A pastora Margarete vai estar ministrando uma palavra de Deus para o nosso coração, dando continuidade a esses temas aí sobre a igreja, o corpo de Cristo, e você está convidado para participar com a gente. Se você não tem uma igreja ainda e está refletindo sobre essas mensagens que nós estamos ministrando aqui, tome uma decisão, sai do banco logo e vamos congregar, vamos buscar a Deus junto com a gente lá e vamos viver essa essência do que é ser igreja, tá bom? O culto começa todo domingo às 18 horas e nós estamos ali bem pertinho do Bradesco, da Avenida Antônio Emerick. Nossa rua é a Avenida Dona Anita Costa, número 17, Vila Voturuá. Você será muito bem-vindo para participar conosco lá, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração nesse momento. Quero orar com você. Pai, nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome. Pai, eu oro para que a sua igreja esteja edificada em Cristo e na sua palavra, Senhor. Eu oro para que muitas vidas, Senhor, possam se constituir igreja do Senhor por meio da pessoa, da obra de Jesus Cristo, daquilo que Ele fez naquela cruz e principalmente alicerçados na palavra do Senhor. Eu oro para que cada cristão esteja unido a outros cristãos, fazendo com que a comunhão seja forte, que a comunhão seja fortalecida, formando um edifício lindo, uma obra maravilhosa de Deus. Pai, eu oro para que as igrejas elas cresçam em número e também em espiritualidade, que as igrejas se fortaleçam, cumpram a sua missão, Pai. Esse é o desejo do meu coração nesta hora. Pai, eu te peço que o Senhor toque na vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está acompanhando agora este áudio, esse devocional. E eu te peço que o Senhor abençoe essa casa, essa família que está sendo representada na vida desse irmão. E Deus, eu te peço isso, Pai. Abençoa esse momento de devocional. Que o nosso dia hoje seja um dia frutífero, um dia abençoado para a tua glória, Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Eu oro e entrego a vida dos meus irmãos a ti em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz do Senhor e até mais. Amém.